Boa tarde a todos. Eu me chamo Vera, estou gerente na unidade USF Parque do Sol há 9 anos. Aí eu trouxe a minha equipe para mostrar um pouquinho do nosso trabalho. O doutor Célio, médico da unidade, enfermeiro Danilo, odontólogo Matheus, nosso residente da unidade. E... Desculpa aí. Não. Vai passando, Matheus. A nossa unidade, ela inaugurou em fevereiro de 2003. Nós temos 4 equipes. Nosso horário é das 7 às 19. Também somos saúde na hora. Temos uma equipe de residentes, onde contamos com 14 residentes da medicina, temos médicos da medicina e multiprofissional. Esse é o nosso QNES, a ficha de estabelecimento. Funcionamos de segunda a sexta, das 7 às 19, sem horário de intervalo para o almoço, ininterrupto. Pode. Esses são os mapas das equipes. Temos 4 equipes: equipe Águia, equipe Lajeado, Fênix e equipe Arara Azul. De 2020 a 2021, a gente teve 3 redivisões de área. Esse é a evolução de cadastro, preconizado pelo Ministério 16.000, nós estamos com 13.736 no segundo quadrimestre. No primeiro, estava um pouquinho maior, mas porque a gente estava com duplicação de cadastro. Aí a gente fez uma unificação e está com 13.736. Essa é a nossa carteira de serviço da unidade, onde fazemos inserção de DIU, no primeiro semestre, 5, fazemos suturas também, em 2020, 19, no primeiro semestre de 2021, 7, drenagem de abscesso, 2025, e no primeiro semestre de 2021, 1. Lavagem de ouvido em 2022, no primeiro semestre, 8. Cantoplastia 2021 e 4 nesse semestre. Sonda vesical de demora foram 48 em 2020 e agora nesse semestre 17. Aí a doutora também faz outras atividades, como ela faz infiltração do joelho, faz remoção de verrugas e outras atividades que no momento agora da pele lá, doutor. Na parte dermatológica também ela queima verrugas e tem outras atividades que ela faz. Vou falar um pouquinho para vocês sobre a questão do CISREG, tá? A gente dividiu em CISREG odontológico e CISREG médico, tá? Para poder detalhar um pouquinho mais para vocês, tá? Então, com relação ao ano de 2020 e agora puxando um pouquinho do primeiro semestre de 2021, né? Vocês viram que ali no 2020 a gente teve uma dificuldade ali de puxar alguns dados do segundo semestre ali. Então, teve uma inconsistência no sistema que a gente vai verificar o que aconteceu, e a gente teve uns 3, 4 meses que a gente não conseguiu puxar ali a questão dos exames solicitados e aprovados, tá? Mas só para, em termos comparativos, em 2021, a gente teve 2.203 solicitações no CISREG, sendo 968 aprovados, né? Então, a gente está no programa como a nossa unidade tem um programa de residência tanto a médica como muito profissional, a gente conseguiu montar um sistema mais estruturado e aí houve uma qualidade, a gente conseguiu abranger mais, de forma mais detalhada, a questão das consultas médicas aí e acabou a questões das estratégias que a gente começou a abordar pela equipe muito profissional, abordar mais a questão da saúde, da promoção, e aí reflete também a questão da mamografia, né, como prevenção, e o ultrassom transvaginal. Em parte do ultrassom, como a Vera disse na carta de serviço, também alguma parte das solicitações foram em parte da inserção do DIU, que a gente começou a colocar na unidade agora, através da residência. Então, a gente teve um aumento da demanda desses exames aí. Então, como estratégia para a redução das pendências e absenteísmos, a gente está fazendo planilhas de todos os CISREG,
a gente divide por equipe, e cada equipe está fazendo controle mais rigoroso para a gente evitar principalmente essas faltas, né? E aí, assim que tem autorização do CISREG, a gente faz uma, uma busca ativa ali do paciente e entrega a solicitação através dos ACS ou até mesmo nas consultas médicas. A gente verifica cada consulta, às vezes o paciente vem consultar por outro motivo, a gente já tem aquela planilha atualizada, o paciente vem, a gente vê que tem um encaminhamento já autorizado, a gente já entrega para o paciente na consulta, ou, no caso, os ACS levam até o paciente quando ele não está na unidade. Tá? Então, esse é mais ou menos o perfil. A gente tem 7 médicos solicitantes, um coordenador e um médico regulador na unidade. Okay? Não está passando. Agora foi. Vou falar um pouquinho sobre o CISREG da odontologia, tá? Eu sou residente lá na unidade do Parque do Sol, então pegando para um aparato do ano de 2021, nós tivemos 203 solicitados, né? E até o primeiro semestre de 2021, 212. A gente teve em 2020 uma maior taxa de aprovados, né, no ano inteiro, tivemos 198 e 99 agora no primeiro semestre de 2021. A taxa mais positiva dessas solicitações é a redução na porcentagem do absenteísmo, onde no ano passado nós tivemos 67% e nesse ano nós tivemos somente 2%, que também é uma alusão às nossas estratégias para redução das pendências e dos absenteísmos, tá? Dentro da odontologia, as 3 especialidades mais solicitadas são radiologia, endodontia e a cirurgia. Dentro do tempo de espera, a radiologia em média 14 dias, que agora teve uma modificação via o sistema de regulação, onde a especialidade de radiologia ela é agendada já pelo próprio profissional da APS, até como forma de empoderamento da APS, né, na hora de direcionar esse paciente. A endodontia, temos 149 pedidos, a média é de 120 dias, então é o que mais demora hoje, né? Não mais do que a prótese, mas a endodontia está demorando em torno de 4 meses. E a cirurgia temos 38 pedidos e uma média de 1 mês aí de espera até os atendimentos serem realizados. Dentre os exames mais solicitados, nós temos dentro da radiologia as radiografias, onde 218 são das periapicais e a interproximal 10 e a oclusal 1. Dentro do perfil de operadores do CISREG, nós somos em 5 solicitantes, a coordenadora, que é a Vera, que é 1, e regulador da odontologia nós não temos. E as estratégias são basicamente as mesmas da medicina, são listas de vigilância, buscas ativas, né? Tudo isso tentando visar a melhoria desse atendimento de forma integral. No balanço da ouvidoria, nós tivemos ali em 2020 9 ouvidorias positivas e 27 negativas. Dentro do primeiro semestre de 2020, nós tivemos somente negativas, então são 14%. Aliás, são 14 ouvidorias. Nos elogios, nós tivemos ali uma atenção maior para atendimento de excelência e atendimento de servidores por elogio nominal. Aqui a gente ilustrou em gráfico, né, quais foram as porcentagens das reclamações. Em 2020, nós tivemos mais de 50% com a falta de médico, de dentista e de ACS, né, como uma forma de RH. E em 2021, atendimento e orientação mais voltado para recepção. No nosso perfil acadêmico, né, e o programa Médicos pelo Brasil, nós não comportamos profissionais de graduação nem de cursos técnicos, porém temos 14, né, de pós-graduação ou residência. Do programa Médicos pelo Brasil não temos, em preceptores são 6, tanto da residência multiprofissional quanto da residência médica. No perfil de pesquisa, nos últimos 2 anos, nós temos aí 8 pesquisas, né, em andamento que estão sendo realizadas tanto na unidade ou que citam a unidade. Isso também vem em alusão à residência agora com a entrega dos trabalhos, tá? E o número de trabalhos enviados a congressos e pesquisas apresentados às equipes são 2. No ano de 2021, nós tivemos 144 reuniões de educação permanente e 180 reuniões para discussões de casos ou grupos de estudo, né? Que também é uma parte forte aí da residência, meio que uma potencialidade, né? No nosso processo de trabalho. Aqui uma foto só para poder ilustrar parte da nossa equipe de residentes, tá? Aqui está uma foto de parte da equipe multi da médica, só residentes.
Sobre as reuniões intersetoriais, no primeiro semestre de 2021, nós já fizemos alguns movimentos, onde no Conselho Gestor Local, a gente está sempre envolvido com as lideranças locais, os líderes comunitários, tanto quanto entidades. Nessas reuniões, nós discutimos problemas ali inerentes ao território e também a possibilidade de reforma lá da unidade. Para o Agosto Dourado, nós utilizamos o equipamento social do Frei Jonas, tá? Para a gente fazer uma ação para as gestantes e puérperas do nosso território. Posteriormente, nós realizamos um contato com a Escola Teresa, né, e os EMEIs Joana e Lajeado para pactuar as ações do PCE do ano de 2021 e 2022. Inclusive, nós já realizamos algumas dessas ações na escola, tá? E reuniões com as lideranças comunitárias para retornos do grupo Hiperdia, né, e para contemplar também os hipertensos, né, para serem realizadas no território, como uma forma de utilizar esses equipamentos sociais para ampliar acesso e melhorar o atendimento para esses usuários, tá? Então, aqui algumas fotos, tá? Ali à esquerda, né, o corpo de preceptores junto com o corpo técnico da escola, e na direita, uma das eleições que nós tivemos recentemente no Conselho Gestor Local. Partindo para a composição do NASF, nós temos aqui como profissionais fonoaudiólogo, que é a Thaís, a pediatra médica, que é a Jéssica, a psicóloga, que é uma das preceptoras da residência multi, que é a Stephanie, o Billy, que é o profissional de educação física, e a Denise, que entrou recentemente, que é fisioterapeuta. Sobre as ações estratégicas, no primeiro semestre, nós conseguimos realizar 2 PTS conjuntamente ao NASF, 3 educações permanentes realizadas pelo NASF para as equipes de atenção básica, 99 consultas compartilhadas e 37 reuniões entre o NASF e as equipes, tá? Sobre as práticas integrativas complementares, nós temos ali um status de 40, né, que dentre dessas práticas estão a auriculoterapia, ventosa e a acupuntura. Para a reabilitação pós-Covid, temos 18 atendimentos individuais, que na grande maioria é contemplado pela fisioterapeuta, né, com realizações pós-Covid, e pela fonoaudióloga também. E reuniões para discussões de caso, temos 17. Tá? Então, aqui mais algumas fotos. Na esquerda ali, a nossa academia, né, com o profissional de educação física Billy, a profissional Stephanie ali no meio, realizando uma sessão de auriculoterapia, e a nossa ação do Agosto Dourado, ali em direito, que foi no espaço Frei Jonas. Tá? Bom, eu vou falar, então, com relação aos atendimentos que foram realizados nesse período, no ano de 2020, o primeiro semestre de 2021. Então, nós tínhamos aqui algumas programações em decorrência das visitas do enfermeiro, dos atendimentos domiciliares, do enfermeiro, do médico e dos componentes da equipe. Em 2020, nós tivemos 16,5% dessas visitas realizadas pelo enfermeiro, e no primeiro semestre de 2021, 14,7%. Lembrando que a gente está também ainda no contexto de pandemia, então essas visitas elas foram feitas de acordo com as prioridades. Então, os pacientes acamados, os pacientes que necessitavam de um atendimento na residência, nós priorizamos esses atendimentos. Os atendimentos por profissionais de nível médio, então, na equipe da atenção básica, 2020, 26,7%, e no primeiro semestre de 2021, já um aumento de 49,5% nessas visitas. O atendimento da assistente social, em relação a 2020, 15%, primeiro semestre de 2021, 20%. O atendimento do médico, também nós tivemos um aumento dessas visitas, no ano passado de 11,7% para 22,5% no primeiro semestre de 2021. E do dentista, de 1,5% realizado no período de 2020, para 16,2% realizados só no primeiro semestre de 2021. Então, nós temos algumas imagens aí de visitas que foram realizadas ali pela equipe de odontologia, pela farmacêutica, pela equipe de enfermagem também, nesse período em que nós estamos repassando aqui. Com relação aos indicadores de tuberculose e hanseníase, a nossa percentual de cura de casos de tuberculose pulmonar no ano de 2020 foram de 50%, ou seja, metade dos pacientes concluíram o tratamento com cura, e em 2021 a gente já tem uma média, uma porcentagem de 75%. Lembrando também que a gente teve casos de pacientes que viraram o ano em tratamento, então isso entra nesses
indicadores aí também. Proporção de abandono de tratamento, então, em 2020 nós tivemos 17%, e no ano de 2021, 25%. Isso decorre também de pacientes que mudam, que passam ali pela área e vão para outro lugar, e a gente acaba, às vezes, perdendo aquele vínculo com o paciente, então ele abandona o tratamento ou continua em outra unidade. Proporção de cultura de descarga realizada entre os casos de retratamento, então a gente não teve nenhum. Proporção de contato examinado e identificado, então no ano de 2020, 80% desses casos dos contatos familiares foram examinados, e no ano primeiro semestre de 2021, 37,5%. Então, lembrando que a gente também teve pacientes que viraram o ano em tratamento, e a gente fez essa busca para identificar esses contatos. O número de óbitos com causa de tuberculose na nossa área de abrangência, 0, tanto em 2020 quanto em 2021, e número atual de pessoas em tratamento de tuberculose e vulnerabilidade para abandono, no ano passado nenhum, e nesse ano nós temos um. E esse, inclusive, é um paciente da minha área. Então, um paciente bastante difícil, a gente tem ido atrás, tem acompanhado, mas é um paciente que já tem problemas com etilismo, já tem algumas outras situações que dificultam o acompanhamento e tratamento desse paciente. Em relação à hanseníase, em 2020, então, nós tivemos um paciente que foi curado, né, que concluiu o tratamento, e em 2021, nós não tivemos nenhum caso. O percentual de cura de casos de hanseníase, então, como nós não tivemos entre 2020 e 2021, com exceção desse paciente, então, os nossos índices estão zerados. Percentual de exames de contágio de hanseníase intradomiciliares examinados, nós tivemos 100%, que foi justamente desse paciente que se curou da hanseníase. Então, nós tivemos esses indicadores. Nesse novo ano, como nós estamos ainda no primeiro semestre, nós estamos com um paciente que está em investigação. Então, nós não colocamos aqui, mas ele ainda está em investigação para hanseníase. Com relação ao Bolsa Família, nós, em 2020, tínhamos 2.134 famílias cadastradas, e desse total, 80%, né, estavam sendo acompanhados, e no primeiro semestre de 2021, 1.830 famílias cadastradas, e desse total, 87% estão sendo acompanhados pela unidade de saúde. Então, nós temos aqui algumas ações que foram realizadas, né, no final de semana, com esses pacientes do Bolsa Família. Então, foi feito consulta de enfermagem, foi feito pesagem, consulta odontológica, né, para a gente poder acompanhar mais de perto esses nossos pacientes. Com relação às nossas gestantes, há uma adesão muito boa à nossa unidade, então esse é um ponto positivo. Nós, em 2020, tínhamos 118 gestantes, e no primeiro semestre de 2021, 49. Desse total, né, de 2020 até o presente momento, de 2020, 100% desses pré-natal encerrado. Número de gestantes com pré-natal encerrado menores de 20 anos, em 2020 nós tivemos 24, e nesse primeiro semestre de 2021 nós tivemos 9. A proporção de gestantes com 6 ou mais consultas no pré-natal, então, em 2020, 91%, então a adesão mostra que a adesão é bem boa, satisfatória, e no primeiro semestre de 2021, 95% dessas gestantes com 6 ou mais consultas de pré-natal. Com relação às gestantes que iniciam o pré-natal até a 12ª semana de gestação, os nossos índices também são relativamente consideráveis. Em 2020, 88% dessas gestantes iniciaram até a 12ª semana, e no primeiro semestre de 2021, 79% aí iniciaram até a 12ª semana de gestação. Com relação a visitas às maternidades, né, como nós já ouvimos antes, pelo estado de pandemia, pelo período que nós atravessamos, principalmente no ano de 2020, não estava sendo feitas essas visitas. Agora, com relação às autorizações do prosseguir, certamente, gradativamente, gradualmente, essas visitas voltam a ser liberadas, para a gente poder voltar a encaminhar as nossas gestantes, para que elas conheçam a maternidade, o ambiente onde elas vão ganhar o bebê, enfim, já tem aquele vínculo com o serviço de saúde. Com relação às nossas gestantes acompanhadas no pré-natal de alto risco, então, em 2020, nós tínhamos 17 gestantes acompanhadas no alto risco e também na unidade de saúde, e no primeiro semestre de 2021, 7. Então, lembrando que todas elas são orientadas durante os atendimentos a irem ser acompanhadas no pré-natal de alto risco e a continuarem também o seu acompanhamento até o final na unidade básica de saúde.
Então, aí nós temos algumas fotos, algumas imagens de busca ativa, que foi feito com umas gestantes que estavam ali meio faltosas, né? Então, a equipe ela se mobilizou para poder ir atrás dessas gestantes, para dar continuidade nesse acompanhamento de pré-natal. As fotos alusivas ao agosto dourado, como o Matheus já citou, então foi realizado nas dependências do equipamento social lá e houve adesão de bastante mulheres, e aí a equipe distribuiu alguns kits, alguns brindes lá para poder favorecer esse contato com a equipe. No caso, em relação aos óbitos, nós temos aqui, em 2020 e em 2021, nossos óbitos casos de óbito materno zerados. Então, não tivemos nenhum caso registrado. Casos de óbito fetal, em 2020 nós tivemos 4, e em 2021, primeiro semestre, nós tivemos 1. Lembrando que a nossa área é uma área de bastante vulnerabilidade. Então, a gente tem pessoas ali que vivem em condições precárias, que são usuárias de substâncias psicoativas, né? E, enfim, usuárias de bebida alcoólica, e isso acaba dificultando bastante, em alguns casos, a adesão ao acompanhamento na unidade. Então, esses casos mesmo que nós tivemos são casos de mulheres jovens, né? Com esses problemas, esses transtornos, e que, quando foram descobrir, já estava com a gestação lá avançada e já não teve muito o que a equipe fazer. Então, quando a equipe tomou conhecimento, já não tinha muito o que fazer, né? Então, felizmente, a gente tem essa marca aí. O número de casos de óbito infantil, então, em 2020, nós tivemos 5 registrados, e em 2021, até o presente momento, nenhum registro. Todos esses casos foram discutidos no comitê, né, e também discutidos internamente com as equipes, né? Então, todos os casos que chega a fichinha de investigação, então, geralmente o enfermeiro, né, ou a CS ali faz a investigação, leva esse caso para a equipe, e a gente discute a melhor forma de abordar e de prevenir essas alterações aí. Então, no que a discussão da equipe de caso apontou algumas estratégias para a gente enfrentar esses casos de óbitos que são evitáveis, a gente sabe disso. Então, o que a gente pode fazer? Melhorar a qualidade do registro. Então, registrar com clareza, com correção no prontuário do paciente, porque fica fácil da gente poder puxar esses dados mais na frente. Fica fácil a gente saber o que realmente aconteceu e como rastrear essas situações. Intensificar também a busca ativa da gestante com pré-natal irregular, então uma estratégia. Então, a gente pega aquelas gestantes que estão faltosas ou aquelas que estão ausentes das programações da unidade, então, busca ativa através, principalmente do agente comunitário, para que a gente possa regularizar o acompanhamento dessa gestante. E sensibilizar o agente quanto à necessidade do acompanhamento regular em tempo hábil da gestante puérpera. Então, a gente sabe que gestante é uma caixa de surpresa, né? A gestação está tudo bem, mil maravilhas, chegou lá no último momento, pode complicar tudo. Então, a gente tem que sensibilizar o agente para ele ter esse cuidado de estar indo atrás, de estar fazendo essa busca ativa, para a gente estar tendo essa gestante, essa puérpera próxima da gente. E 3 desdobramentos relacionados à assistência implantados. Então, como a equipe discutiu esses casos, então, nós temos a melhoria do registro do prontuário pela equipe, a participação mais efetiva desses componentes da equipe no cuidado a essas gestantes, a essas puérperas, e o incentivo ao planejamento familiar. Então, aquilo que já foi dito. Então, como a gente está numa área de extrema vulnerabilidade, incentivar essas mulheres, essas jovens, o planejamento familiar é também uma estratégia que pode reduzir muito esses casos de mortes que são evitáveis. Falando agora um pouquinho sobre as consultas farmacêuticas, né, e o Programa de Controle Nacional do Tabagismo, da população geral, total, né, que são sob a tutela da unidade, que são 13.721, é preconizado pelo menos 8 consultas farmacêuticas no mês, né, em unidades que possuem a farmácia clínica ampliada. No ano de 2020, foram realizadas 101 consultas, e só no primeiro semestre de 2021 nós já temos um quantitativo de 123, né? Então, esperamos que até o final do ano esse número seja bem maior. Sobre o número de pessoas tabagistas cadastradas, né, tivemos um aumento aí de mais ou menos 22 pessoas, né, no ano inteiro de 2020 para a metade do ano de 2021, e o número de pessoas atendidas ou referenciadas às outras unidades que têm o Programa Nacional de Controle do Tabagismo, em 2020 foram 24, e no primeiro semestre, 68.
Nós ali no Parque do Sol temos uma equipe que é amplamente capacitada, né? Nós tivemos ali uma capacitação conjuntamente à CRAB de vários profissionais, né, que estão aptos hoje a realizarem esses grupos. Hoje a unidade ela se divide em 2 grupos, né? Um pela manhã e um à noite, no horário estendido, então, numa estratégia de tentar ampliar o acesso para o paciente em determinadas horas que ele esteja disponível. Então, aqui algumas imagens da profissional Suelen, que é uma residente também da minha equipe, fazendo uma consulta farmacêutica. Ali no meio, nós até tiramos uma foto, porque essas medicações foram retiradas da casa de um paciente, e após a orientação e feita a caixinha ali de orientações, né, desse mesmo paciente. Temos aqui também a foto do grupo de tabagismo, né, no período da manhã, sendo realizado lá no espaço de fora da unidade, e no período da noite, como a unidade já está mais vazia, sendo realizado ali na sala de reunião mesmo. Então, quem está conduzindo ali tá sempre a psicóloga Stephanie ou a farmacêutica Viviane, conjuntamente aos residentes que são capacitados para atuarem. Falar um pouquinho sobre os indicadores de produção. Então, com relação às consultas programadas, né, as consultas de enfermagem, nós temos uma população baseada em 458 pessoas, de 0 a 2 anos, 11 meses e 29 dias, as crianças, né? Então, essa puericultura, em 2020, a gente atingiu 11,6% dessas crianças atendidas, e no primeiro semestre de 2021, 37,3% dessa população com 3 consultas ao ano. Com relação à consulta médica, que aí já são 6 consultas ao ano por paciente cadastrado, em 2020 nós tivemos 27,5%, em 2021, primeiro semestre, 31%. E a consulta médica ou de enfermagem, essas crianças de 0 a 10 anos, que é 1,8 consulta por ano. Em 2020, nós atingimos 38,9% de uma população de 2.430 crianças. E no primeiro semestre de 2021, 60,8%. As consultas do RN com a realização do teste do pezinho, então, a meta é de 100% dos nascidos vivos, das mães que são cadastradas. Numa população de 49 crianças, nós tivemos aí 16,1% atendido no período de 2020 e no primeiro semestre de 2021, 34,7% desses RNs atendidos. Então, nós temos aí alguns atendimentos que foram feitos na unidade nesse período, né, atendimento de enfermagem, puericultura e o atendimento da odontologia também. Com relação à saúde do adolescente, nós temos uma adesão bastante boa até dessa faixa etária, dos 11 aos 19 anos, uma população de 2.075 pessoas. Em 2020, então, nós tivemos uma porcentagem de 40,4% desses adolescentes atendidos, e no primeiro semestre de 2021, 53,8% dessa população atendida. Com relação ao PSE, como o Matheus já falou, nós realizamos algumas atividades que foram pactuadas, e algumas outras ainda serão realizadas no decorrer do mês de setembro, agora de outubro, até novembro de 2022. Então, nós temos aí a atividade que foi feita numa escola estadual, em que foi feita uma roda de conversa com os adolescentes, e aí já foi, parte dessa atividade que foi pactuada já foi realizada. Então, aí nós temos a participação dos nossos residentes, residente de psicologia, residente de odonto, residente de enfermagem, ali fazendo as atividades educativas. Com relação às nossas gestantes, nós temos aqui consultas de enfermagem às gestantes, então, de 2 consultas para 100% das gestantes, uma, né, que é o parâmetro que a gente utiliza, uma população de 124 gestantes, no período de 2020, 331% dessas gestantes tiveram essas 2 consultas. E no primeiro semestre de 2021, 295%. Ou seja, então, as gestantes, elas aderem bem às consultas médicas, às consultas de enfermagem na unidade. Com relação às consultas médicas do pré-natal, então, a gente tem, em 2020, um parâmetro de 192% dessas gestantes atendidas, e no primeiro semestre de 2021, 133,9%. As consultas odontológicas também fazem parte dessa atuação. Em 2020, 163% dessas gestantes foram atendidas, e no primeiro semestre de 2021, 179% dessas gestantes foram atendidas. Com relação ao puerpério, nós temos, então, em 2020, 108% dessas puérperas atendidas, e no primeiro semestre de 2021, 66%.
lembrando que muitas ainda estão como gestantes, então por isso dessa oscilação dos valores aí. E a visita domiciliar para a puérpera nessa primeira semana pós-parto, nós não encontramos registro, porque as nossas puérperas, geralmente, elas vão à unidade. Então, isso é uma coisa boa. Então, raramente a gente pede para o agente, olha, tem que ir atrás da puérpera, tem que ir atrás, né, daquela mulher para ela fazer o acompanhamento, porque elas procuram. Então, a gente vê nos demonstrativos acima que a abrangência é bem grande, justamente porque essas gestantes e essas puérperas procuram a unidade de saúde. Então, nós temos aí algumas fotos de atendimento que foram feitos nesse período. Com relação às sífilis que foram identificadas para as gestantes, em 2020 nós tivemos 57 casos notificados, e no primeiro semestre de 2021 nós temos 20 casos. Então, uma área também que a prevalência, né, a incidência da sífilis é bastante alta. Desses casos identificados, então, 100% foram tratados corretamente. Então, a gente já preza isso no primeiro atendimento. Diagnosticou, detectou, já inicia o tratamento para evitar qualquer tipo de complicação. Com relação à sífilis congênita, em 2020 nós tivemos 5 casos no território de crianças que foram notificadas, né? E no primeiro semestre de 2021 nós tivemos 2 casos. Com relação aos testes rápidos, aos exames, então, em 2020, nós tivemos uma razão de teste rápido para HIV, do teste 1 para o teste 2, de 12 para 6, e primeiro semestre de 2021, de 2 para 2, ou seja, os 2 que foram confirmados no teste 1 foram também no teste 2. O número de teste rápido para hepatite C positiva em 2020, nós tivemos um caso, e em 2021, nenhum caso. E o número de pessoas com cuidados compartilhados para HIV, na nossa unidade, em 2020, nós tínhamos 2, e no primeiro semestre de 2021, nós temos 8. Lembrando que o Parque do Sol é uma das referências para o acompanhamento desse paciente com HIV. Então, assim, esse número, ele pode sofrer alguma oscilação, porque a gente recebe pacientes, outras unidades, né? E outros pacientes também nossos acabam sendo acompanhados em outras unidades. Percebe? Depois, tá, vamos lá, então. Então, vamos lá, falar um pouquinho de saúde do homem. Então, com relação às... Desculpa, eu não vi o título que tá. Então, é saúde do homem, né? Então, vamos falar ali. Das consultas que a gente teve, 0,8%, né, que é a meta de 100% da população, com a população de 3.584, nós tivemos em 2020 139%. E no primeiro semestre de 2021, 205%, tá? A consulta do pré-natal do parceiro, a população de 124, tá? 11,3% em 2020 e 3,2% em 2021. Então, a gente vê que essa consulta do pré-natal do parceiro ainda a gente tem que melhorar bastante, tá? No pré-natal, como a gente falou anteriormente, a gente tem uma adesão muito boa das gestantes que vêm, participa das consultas pré-natais, mas normalmente ela vem sozinha. Então, a gente está procurando estratégias para tentar incentivar o homem a vir na consulta, a fazer a consulta do parceiro, a consulta do pré-natal. A gente sabe que tem uma resistência muito grande, até mesmo para a questão do trabalho, do prover a família, né? Que a gente vê que, às vezes, na maioria das vezes, a nossa população, o homem é provedor, não tem tempo para trabalhar. Então, a gente está montando estratégias para tentar agregar e tentar promover a saúde do homem, a saúde do pré-natal do parceiro, que a gente ainda tem dificuldade ainda, e a gente está trabalhando para tentar aumentar essas metas, tá? Pode passar. Oi? A saúde do idoso, né? Então, das consultas médicas que a gente tem, em 2020 a gente teve 58%, tá? E em 2021, 84%. Isso, em parte, se deve às ações de prevenção, agora com a questão da residência, a gente aumentou, intensificou a estratégia de promoção à saúde, tanto nos atendimentos como nas visitas domiciliares, tá? Atendendo não só esses idosos aí que vêm à unidade, mas também fazendo a busca ativa em consultas domiciliares, tá? Então, a gente aumentou bastante essa consulta do idoso. Algumas fotos ali, tá? Das visitas domiciliares.
Então, partindo para as ações e estratégias, né, da saúde bucal frente ao cenário pandêmico, no ano de 2020, no primeiro semestre de 2021, basicamente a odontologia ela está integrada em todas as atividades, tá? Tanto atendimentos de urgência e emergência odontológica, acolhimento, demanda e escuta qualificada, atendimento à gestante pré-natal odontológico e consulta e atendimento domiciliar. Sobre as ações intersetoriais, nós mantivemos o fluxo do Fast Track, a realização para teste rápido de tanto quanto RT-PCR ou de testes rápidos também é realizado por cirurgião dentista na unidade do Parque do Sol. Fazemos também a notificação desses testes, o telemonitoramento e as outras ações inerentes à pandemia, né? Como também, às vezes, a gente auxilia lá na vacinação. Então, aqui mais algumas fotos, né? De drive, atendimento domiciliar, orientação ao paciente tabagista. Sobre a atenção à saúde nutricional. A consulta de enfermagem sobre sobrepeso e obesidade, né, de uma população de 425, né, em 2020 e no primeiro semestre de 2021, encontra-se com um quantitativo percentual abaixo da média. Também acredita-se que por um viés de lançar esses atendimentos com os códigos devidos, né, impactou bastante nesses indicadores, né, tanto quanto a consulta médica em sobrepeso e o preenchimento do marcador de consumo alimentar. Então, com as novas capacitações, né, esse indicador ele tende a aumentar. Nós tivemos aqui, com relação a pacientes com hipertensão e diabetes, então, uma estimativa de pessoas cadastradas e acompanhadas, né, com os dados que nós puxamos do sistema. Então, de 1.359 pessoas com hipertensão cadastradas, 955 acompanhados no ano de 2020. E diabéticos, 481, 538 acompanhados. Com relação ao pé diabético, também nós tivemos, no ano de 2020, 2021, algumas avaliações de pé diabético, então no ano de 2020, 19, e no ano de 2020, 19, e temos 4 pacientes com amputação devido a diabetes no território. Então, o que nós fizemos? Comparamos 2020 e 2021. Então, a consulta de enfermagem e hipertensão no ano passado foi de 4,6%, de uma população de 1.359, e no primeiro semestre, 11%. Os diabéticos, de 7,5% em 2020 para 27,5% em 2021, primeiro semestre. E a consulta médica em hipertensão, de 40,5% para 117,5%. E a consulta médica em diabetes, de 55% para 165%. E a avaliação do pé diabético, de 2020, 1,9% para 7,9% no primeiro semestre de 2021. Então, nós estamos tendo uma melhora nesses índices, por conta que os atendimentos estão voltando, né, à normalidade após o período de pandemia. Com relação ao Previne Brasil, então, nós temos aqui uma proporção de gestantes com pelo menos 6 consultas, então a meta é 60%. Então, nos 3 quadrimestres de 2020, nós ficamos entre 41%, 50% e 49%, e em 2021, no primeiro quadrimestre, 51,2%. A proporção de gestantes que realizam teste rápido, nos 3 primeiros trimestres de 2020, 56%, 69% e 60%, e nesse primeiro quadrimestre, 59,7%. A proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado, então nós tivemos um pouco abaixo no período de 2020, justamente por conta da pandemia, então 38%, 31% e 45%, e agora no primeiro quadrimestre a gente já está numa recuperação entre 50% e 58% dessas gestantes atendidas. A cobertura do exame citopatológico também um pouco abaixo da meta, bastante abaixo da meta, mas já há uma recuperação nesse primeiro e segundo quadrimestre de 2021. Percentual de pessoas com pressão arterial aferida em cada semestre, então, em 2020, 3 quadrimestres, 21%, 13%, 13%, e agora, no primeiro e segundo quadrimestre, 13% e 12,7%. E o percentual de pacientes diabéticos com o exame de hemoglobina glicada solicitados, nós tivemos bem abaixo também, no período de 2020, e agora retomando com 2% no período de 2021. Falar um pouquinho dos atendimentos ali da nossa unidade, né? Então, com relação à saúde na hora, então a gente vê a questão dos atendimentos nos períodos da manhã, à tarde e à noite, né? Então, em 2020, 6.827 atendimento médico de manhã,
6.146 à noite e 6.146 à tarde e 801 à noite, tá? Atendimento de enfermagem, 3.441, de manhã, 3.999 à tarde e 321 à noite. E atendimento odontológico, 790 de manhã, 1.335 à tarde e 291 à noite. Em 2021, a gente conseguiu, a gente vê que no atendimento médico tinha um pouquinho mais de manhã e um pouquinho menos à tarde. Em 2021, a gente conseguiu equiparar um pouquinho mais, tanto no período da manhã como da tarde. Isso foi feito através da reorganização da nossa agenda, a gente conseguiu distribuir mais os pacientes, aumentar o quantitativo e parte dos atendimentos à noite foi diminuído em parte disso, porque a gente conseguiu suprir mais a demanda através dos programas, organizando melhor as gestantes, os hipertensos, os diabetes, tendo mais acesso à demanda livre, tá, desse paciente, e aí acabou puxando esses atendimentos que o ano passado eram feitos no período noturno. Mas, de qualquer forma, a gente está bolando estratégias para tentar aumentar e agregar mais o paciente nesse período que a gente tem disponível para eles, tá? O quantitativo, o monitoramento do atendimento de demanda livre é 20.103 em 2020 e 2.191 de demanda programada. Em 2021, nesse primeiro semestre, foi 9.235 de demanda e 2.655 de programada. Então, só um pouquinho. Então, o que a gente tem? A gente tem um predomínio dos pacientes em demanda livre, que é isso que a gente procura fazer. Tentar organizar mais a nossa agenda, tentar fazer os grupos, paciente hipertenso, diabetes, gestante, organizar isso, passar mais as consultas deles, para dar espaço mais aos pacientes de demanda. Então, a nossa meta e o que a gente está buscando é tentar procurar deixar a nossa população a ter um acesso mais avançado na demanda livre e não restringir o atendimento deles, entendeu? Organizando mais a nossa agenda e tentando absorver essa demanda aí que chega até a unidade, tá? A gente, como tem uma equipe de residência multiprofissional, a gente procura, não só nas reuniões, discutir os casos de forma ampliada com os diversos profissionais, e esse é um exemplo de uma foto de uma visita que a gente fez, que tem atendimento médico, tem um farmacêutico, tem um psicólogo. Então, nas nossas reuniões semanais de equipe, a gente faz a reunião com toda a equipe multidisciplinar, discute os casos, e sempre que possível a gente integra os diversos profissionais para o atendimento conjunto, tá? Essa estratégia, né? A gente falou a questão dos indicadores, né? Então, a gente está estudando esses indicadores, fazendo planilhas, bolando estratégias para tentar melhorar todos esses indicadores, tá? Então, como a gente falou a questão do pré-natal, a adesão é muito boa. Então, um exemplo do indicador que a gente está com um índice muito bom. E como que a gente conseguiu isso, né? Não é só através da gestante, através da nossa organização, da nossa agenda, né? Então, a gente tem um acolhimento em tempo oportuno, tem o agendamento desse paciente, a gente faz uma planilha individualizada para as 4 equipes, onde a gente tem lá o controle das gestantes, o controle das consultas das gestantes, e a gente faz a busca ativa daquela gestante faltosa. Então, é um tipo de indicador que a gente está com uma planilha bem organizada, e isso repercute no nosso indicador. Então, qual que é o objetivo nosso? É sempre manter essa consulta bem organizada, ir atrás dos pacientes faltosos, melhorar a qualidade do atendimento dessa gestante que já está em acompanhamento, evitar complicações, né, através do segmento mais rotineiro, e fazer a busca ativa daquelas gestantes faltosas, tá? O exemplo de indicador que a gente ainda precisa melhorar, né? Então, como que a gente faz? A gente está fazendo estratégias, planilhas e montando ações para tentar melhorar esses indicadores. Então, a gente falou da gestante que o indicador está bom, e agora do exame do preventivo, do colo do outro, que o indicador não está muito bom. Então, como é que a gente vai melhorar isso? Então, a gente tem algumas ações, né? Como? Aumentando a questão da oferta do exame, né? Que a gente está aumentando os horários agora, e tem até o horário daquele período noturno, que a gente está buscando mais ainda o paciente, a gente está ofertando os exames preventivos nesse horário diferenciado, até para aquela mulher que trabalha, não tem condições de ir no horário expediente, então a gente está aumentando a oferta de horários para a coleta desse exame, tá? A gente está fazendo orientações através de educação continuada, através de panfletos, sala de espera. Então, a gente está fazendo as atividades educativas continuadas para orientar
essa mulher a fazer o exame preventivo, e a gente está oportunizando em qualquer momento que ela vai na unidade de saúde e ofertando e orientando sobre a questão do preventivo, seja no acolhimento, na consulta médica ou em visitas domiciliares, a gente está buscando, fazendo busca ativa e orientando os pacientes da importância de fazer o exame, tá? Pode passar. O outro indicador que a gente está indo muito atrás, como já foi falado em outras unidades, que a gente também teve essa dificuldade que agora a gente está tentando corrigir, é a questão da hemoglobina glicosilada, né, glicada. É a questão da digitação, né, do pedido do exame. A gente faz muito mais do que foi feito o balanço do relatório, mas é aquela questão. Faltou aquela questão da digitação do registro do exame, entendeu? Então, a gente está fazendo capacitação, orientando. Nas reuniões, a gente está orientando a importância de se registrar, porque isso tudo é indicador, a gente tem como fazer um balanço da quantidade de exame que é pedido. Então, isso a gente está reforçando a cada reunião da importância e que a gente tem que fazer esse registro para melhorar esse indicador, a gente tem um controle mais eficaz. Com relação às ações do Covid, né? Então, a nossa unidade é uma unidade, como a gente falou, bastante vulnerável. Na época que a gente teve o auge da pandemia, a gente teve muitos sintomas respiratórios. A gente tem, até hoje, um fluxograma diferenciado para o paciente sintomático respiratório, tá? Ele não entra na unidade pela frente, como todo mundo que vai consultar a consulta normal ou de programa, ele entra pela porta lateral do posto, tá? Pelo estacionamento, que tem uma porta lateral, tem um balcão de informação onde ele entra pela lateral, e ali tem um técnico ali que recepciona ele, tem um consultório médico separado ali, que não é junto da unidade, no saguão da unidade, ele é separado. Nós montamos uma farmácia dentro do consultório médico, então o paciente consulta pela lateral, o próprio médico distribui a medicação, que a gente tem um armário lá, que tem a farmácia ali, que o médico controla ali, então ele não entra na unidade e não tem contato com os outros pacientes que não são sintomáticos respiratórios. Então a gente mantém um profissional ali escalado para o sintomático respiratório, tem um profissional da informática que faz o exame ali, então as ações, realização do teste PCR a gente faz ali, tá? A gente está fazendo ações na população, né? A pandemia ainda está aí, então a gente faz orientações, tá? A gente tem uma escala de telemonitoramento para o controle dos pacientes positivos, tá? Busca ativa dos ACS também, e a divulgação e aplicação da vacina do Covid da população, tá? Nós temos profissionais que trabalham na escala do drive de vacinação, tá? E aqui é uma das ações que a gente fez, né, do Pacto Sabiá, que é sobre a lavagem das mãos, tá? Então, muito importante nessa época de Covid, a higienização das mãos, tá? E aí é uma das atividades que a gente está fazendo no PSE, tá? Então, lavagem das mãos também. Agora, a gente está voltando aos poucos às atividades de promoção. Então, essa é uma foto de uma das atividades, tá? Esse é o nosso telefone de contato, tá? 2020-2035, tá? E o Instagram da unidade. Tá? Era isso. Obrigado.